Oi, gente! Novamente nós voltamos aqui a conversar com vocês sobre literatura. E hoje, com o nosso querido amigo Cícero Belmar, escritor pernambucano, sertanejo do Bodocó, mas um recifense pelo tempo de vida que aqui reside, membro acadêmico da Academia Pernambucana de Letras. Belmar é dono de uma obra vigorosa. Aqui eu tenho alguns exemplares de Cícero Belmar. E na próxima terça-feira, amanhã, nós teremos o relançamento deste romance, em segunda edição. Belmar, no tempo de hoje, em que os brasileiros e brasileiras se sentem muito incomodados com sinais claros de retrocesso, nós podíamos dizer, civilizatório. Que papel teria a literatura? Ou a literatura não precisa se sintonizar no tempo e no espaço histórico? Luciano, primeiramente eu gostaria de dizer que é um maior prazer estar dando essa entrevista para você. E eu acho que a literatura ela vai ser sempre uma arte de resistência, porque ela é um registro da nossa passagem neste momento, nesta realidade. Então, sempre que se tem um livro, sempre que se tem uma história para contar, ela está registrando esse momento aqui. Ela é como se fosse uma agulha na estupidez. Ela nos chama para mostrar as nossas carências, as nossas alegrias, e ela tem uma função de não ser apenas figurar essa realidade, mas de transfigurar essa realidade. Então, nesse momento que nós estamos, eu acho que a literatura tem sim um papel também de nos trazer as nossas carências e de inspirar nas pessoas novas carências. Eu sempre penso, como leitor, que escritor não sou, que o autor que produz obras que nos instigam, ele traz na própria alma uma carga importante de inquietação e às vezes de angústia. Você escreve romance, escreve contos, escreve também para crianças e adolescentes. No conto, o conto, se eu não estou equivocado, é um gênero literário que tem que ter uma espécie assim de, eu não digo exatamente suspense, mas convida o leitor a viver uma expectativa de um desenlace. Gilvan Lemos, por exemplo, na sua obra, trabalha essa questão muito bem. Né? Em que medida, quando você escreve um conto, você traduz a sua angústia pessoal diante do mundo, diante da vida? Eu acho que escrever está incluído aí a nossa angústia, está incluído aí a nossa reflexão. Eu não acredito na literatura que não proponha uma reflexão. Eu não acredito na literatura que não nos traga o nosso pensar sobre o que nós estamos fazendo, qual é o sentido da nossa existência. E aí ele não precisa ser numa grande reflexão, não precisa ser uma grande coisa histórica, mas ele tem sim que estar refletindo sobre determinadas coisas. E acho que isso pode ser usado, inclusive, como uma forma de você seduzir o leitor para que aquela sua angústia também seja a angústia do leitor. E aí você convida o leitor, nesse momento, a participar daquela leitura como se fosse um jogo. Vejam quantos volumes. Aqui são títulos diversos da obra de Cícero Belmar. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você fizesse também, que diz respeito a um lugar comum entre os escritores. Eu já escutei vários, ou já li de vários, que uma vez produzido o livro, editado, posto nas livrarias e chegando nas prateleiras das nossas casas, é como se fosse um filho que você entregou. Tem autores que dizem que jamais lerão o seu próprio livro. Isso acontece com você? Você sente também que a sua obra, uma vez publicada, já não lhe pertence, pertence a nós leitores? E você sofre dessa angústia de não querer reler para não ter que reescrever esta ou aquela parte? Eu realmente não gosto de ler. Depois que o livro está editado, está lançado, eu não leio mais.
É tanto que agora, para lançar a segunda edição do romance Rosselina Amou a Pensão, Dona Bombom, eu voltei a ler o livro depois de 14 anos dele escrito. Então, eu entendi que o livro continuava sendo a mesma coisa que eu gostaria de dizer, continua sendo válido, e aí eu não fiz praticamente mudanças. Mas eu realmente fico muito angustiado, que eu digo, será que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu fico com medo de constatar erro, até porque eu sou um pouco meio perfeccionista, sou capricorniano, e eu fico querendo ver se eu, que 10 anos atrás, quando eu era mais jovem, se eu era um pouco mais, digamos assim, se a minha maneira de escrever era menos parecido com o que eu sou hoje, né? E eu acho que a literatura registra muito esse tempo da gente, né? E o tempo naquele momento. E aí eu resisto muito, Luciana, a ler o livro que eu já editei. Eu acho que não me pertence mais. Aí você poderia perguntar, num tempo tão sombrio, com tantos desafios, para que nós possamos encontrar uma senda pela qual todos aqueles que estão insatisfeitos, independentemente das suas divergências, possam se unir e lutar para retomar um novo ciclo de transformações no país, nós estamos aqui conversando sobre literatura, ou conversamos sobre literatura. Sinceramente, gente, a obra de Cícero Belmar e de tantos outros autores pernambucanos, mesmo que não tenham um vínculo direto com a cena política, significa resistência. Porque agora, mais do que nunca, é preciso lutar pela vida, pela liberdade de pensar e de sonhar. Poxa, Luciano, é muito isso. Eu acho que a literatura tem esse compromisso, a gente precisa contribuir. E acho que cada pessoa que tenha um mínimo de noção do que está se passando, tem que dizer o seu não, tem que dizer os seus baixos através da arte, através de qualquer forma de manifestação. Se você gosta de literatura, ou tem interesse na discussão dos temas atuais, se inscreva aqui, assine o nosso canal, nos acompanhe e opine.